Salve nerd e fanfarrão! Os X-Men são uma das super equipes mais famosas da Marvel e também das histórias em quadrinhos em geral. Já ganharam desenhos, filmes, games, reboots e milhares de adaptações. Mas a verdade é que poucos sabem como tudo realmente começou, a origem verdadeira. Não estamos falando de dias de um futuro esquecido, mas hoje vamos voltar no tempo mesmo assim, para setembro de 1963, quando Stan Lee e Jack Kirby lançaram X-Men número 1, mudando o mundo das HQs para sempre. E essa é a primeira parte da nossa série, revelando as histórias originais dos X-Men. A propósito, nos dias de um futuro esquecido, é a Lince Negra que volta no tempo, não o Wolverine igual nos filmes. A história começa numa escola particular, no condado de Winchester, Nova York, onde um homem estranho está meditando. Ele lança um comando mental que ecoa nos corredores do prédio. Atenção, meus X-Men, aqui é o Professor Xavier, e a aula começou. E o Xavier tá autoritário, e ele já avisa: quem não chegar imediatamente vai ser punido. Vai se atrasar lá na casa do Capetônio. E aí que os X-Men chegam. O Ciclope, o mais atrasado, também, né, tem que vir correndo. O Anjo vem voando e o Fera vem que nem um louco entrando pela janela. Mas o melhor de todos é o Homem de Gelo, rodopiando num polidense de gelo, com o corpo todo de neve e com essas botinhas pretas. E se você reparar, o gelo não tá vindo lá de cima. Ele não veio igual um bombeiro. Acho que ele já tava ali dançando no polidense antes do pessoal chegar. E o Anjo e o Fera já vão logo deixando o professor confortável. Acho que é pra poder ganhar uma boa nota. Deviam então tá fazendo igual o Homem de Gelo. Enquanto isso, o Homem de Gelo quer mostrar um truque novo pro Fera, congelando a pata dele. Olha a cara de satisfação do Bob. Enquanto o Fera solta uma piadinha falando que prefere gelo na Coca-Cola. Mas o bicho pega mesmo quando o Bob chama eles de molengas. Só que o Anjo vai lá e aparta a briga. E então o Xavier já vai logo treinar as habilidades do Fera. E já deixa o Ciclope no equipamento. E se você tá se perguntando por que o Fera não tá azulão, é porque essa é a aparência original dele. Ele só vai ficar azul depois que ele toma uma fórmula, mas isso só vai acontecer em alguns capítulos pra frente. O treino do Fera é se pendurar de cabeça pra baixo com os pés de macaco dele, rodopiar que nem um louco, fingindo que tem gente atirando nele. Pra você ver que a intenção do Xavier não era só ensinar eles a aprender a controlar os seus poderes mutantes, era também fazer eles se virarem em combate, já prevendo que eles iam acabar tomando chumbo grosso no futuro. É então que o Fera faz tudo e se joga de parede em parede, faz um teste de equilibrista e se sai super bem. E agora é a vez do Anjo. O professor então diz para ele não cometer erros, e o Anjo fala que erros são para o Homo sapiens, não para o Anjo. Caramba, o maluco é sinistro mesmo. E o Xavier é meio louco das ideias. Ele já manda um jato de fogo para jantar uma asinha de mutante assada e tenta esmagar ele com uma das máquinas. Essas aulas não são brincadeira não. É então que o Anjo vai passando pelo que parece ser uma hélice, e é então que ele faz o comentário que é a primeira vez que ele passa por tudo sem errar. Ué, o que aconteceu? Tava pensando que só o Homo sapiens que errava. Mas é então que ele toma uma rajada sônica e cai. E o teste dele é se recompor no ar para não morrer esmagado. Parece até aquelas águias que jogam os filhotes do penhasco para eles aprenderem a voar na raça. O Anjo consegue, e agora é a vez do Homem de Gelo, que já tá puto com o professor, porque sempre pegam leve com ele. E já que tratam ele como criança, ele vai se comportar como tal. E é então que ele se fantasia de boneco de neve. E é aí que o Xavier fala que ele tá distraído e manda o Fera enfiar uma bola de boliche na cara do Bob. Mas o Bob faz um escudo de gelo pra bola voltar pro Fera. Parece até desenho animado. E o Fera até fala que com essa performance, eles poderiam até desafiar o Harlem Globetrotters, que é um time de basquetebol muito famoso, que é muito conhecido pela sua performance na quadra, com um estilo de jogo único que combina habilidades, teatro e comédia. Então que o Scott já dá uma bronca neles falando que eles quase acertaram o professor. E agora é a vez do protagonista. Xavier manda ele pensar que o Homem de Gelo e o Fera são inimigos, e o Scott adora a ideia. E então ele abre o visor e manda uma rajadona que enfia o Fera na parede.
o Bob já faz um escudo de gelo para tentar se proteger. Mas então que Ciclope aumenta a rajada, que destrói o escudo e acerta o picolé. É então que o professor manda os três se unirem para espancar o Ciclope. E aí começa o quebra-pau. Depois de alguns minutos, o Xavier manda eles pararem. Então o Fera disse que o Charles quase explodiu a cabeça dele com esse grito psíquico. É então que o Xavier fala que uma nova estudante está chegando. E ele, já querendo assanhar a garotada, fala que a jovem é muito atraente. Os caras ficam todos babando, já apaixonados pela ruiva. Então só o Bob fala que ele não é bobo igual os outros, pra ficar babando assim. E um detalhe interessante é que esses diálogos do Bob são usados para sustentar o retcon que aconteceu na edição 40 da HQ All New X-Men. O contexto é o seguinte: depois da saga Vingadores vs X-Men, o Ciclope adulto tinha matado o Professor Xavier enquanto estava possuído pela Força Fênix. E logo depois disso ele começou a liderar um grupo de mutantes de forma mais radical, mais como um revolucionário do que como um super-herói. E isso estava dividindo os X-Men. É então que o Fera acha uma boa ideia trazer as suas versões do passado para o presente, pois ele acha que o Ciclope estava tão perdido que só ele mesmo, a sua versão mais jovem e idealista do passado, poderia trazer ele de volta, fazendo ele enxergar os seus erros. E enquanto as suas versões mais jovens estão lá, em uma sessão de treinamento, Bob faz um comentário sobre a magia. E é então que a Jean pergunta por que ele faz aqueles comentários, se na verdade Bob é gay. Esse retcon no personagem diz que Bob sempre foi gay, só que já era difícil demais ter que lidar com o fato de ser mutante. E ainda um mutante gay seria mais complicado ainda. Outras interações com o personagem acabam servindo de base para sustentar esse novo retcon, como quando o Bob aceita fazer compras com a Jean e agradece dizendo que o Scott odeia fazer essas coisas. É então que o Bob comenta que isso é biológico, todo homem odeia fazer isso, e que ele só veio com ela por um motivo que ela sabe. E é então que Jean diz que nem imagina do que o Bob está falando. Que tal ele mesmo terminar a frase? É como se a Jean já soubesse de alguma coisa, mas estivesse tentando dar uma ajudinha pro Bob dizer por ele mesmo. Mas diz aí nos comentários o que vocês acharam desse retcon. Foi bom? Foi desnecessário? Eu não consigo ler mente, então deixa aí nos comentários a sua opinião. A propósito, não foi só a molecada que ficou babando não, mas isso vocês vão perceber nos próximos capítulos. É então que a Jean chega na mansão e Xavier lhe conta sobre a escola e sobre os seus poderes mutantes. E é aqui que o Xavier explica por que X de X-Men. Muita gente achava que era X de Xavier mesmo, já eu pensava que era X do Gene X. Mas então o professor revela que o X de X-Men é porque eles têm um poder extra que eles possuem pela mutação. Essa explicação com o tempo sofre mudanças em edições posteriores, mas a primeira edição a ideia é essa. É então que o Xavier apresenta a equipe e seus codinomes: Bob Drake como o Homem de Gelo, Hank McCoy, o Fera, Warren Washington III como o Anjo, e quando chega a vez do Scott Summers, o Xavier chama Slim Summers, que na tradução ficou como Magrão Summers. Magrão é meio que um apelido que o Scott tem. É então que o Fera pergunta quais os poderes e por que o nome Garota Marvel, que é o codinome da Jean Grey. É então que o Anjo diz que é óbvio que o poder dela é fazer o coração dos homens acelerar. Bob zoa a cantada ridícula do Anjo. E alerta de spoilers, o Bob meio que tinha uma atração pelo Anjo nesse novo retcon. É então que o Scott Magrão Summers estava para trazer a cadeira para Jean poder se sentar. Mas então ela usa a telecinese e traz a cadeira voando para ela mesma. É então que o Xavier diz para Jean fazer mais uma demonstração de poder. E é então que ela levita um livro e começa a ler na frente de todo mundo, com a sua telecinese. Xavier conta que os seus pais trabalharam no projeto da primeira bomba atômica. Não sei para que essa informação serve, talvez porque como eles não tinham uma ideia bem formada ainda de como que os mutantes apareceram, a radiação poderia ser uma possível explicação. Então que o Charles diz que provavelmente ele é o primeiro mutante. Tadinho do Charles, errou feio. Ele diz que as pessoas não confiavam nele e por causa disso ele viu a necessidade de criar uma escola, pois a humanidade não estava pronta para aceitar gente com superpoderes. Pelo menos não os que nascem com superpoderes, porque o Quarteto Fantástico estava de boa em atividade. Ele então diz que sofreu um acidente que deixou ele paralítico
e que vai ajudar os alunos a usar os seus poderes para o bem. Então ele fala para eles se conhecerem melhor, e Hank já vai tascando um beijo na Jean Grey, que já levita o macacão e gira ele com telecinese. O Fera do Futuro confirma que ele também era apaixonado pela Jean na sua juventude. Xavier então conta que mutantes nascem cada vez mais pelo mundo todo, e que nem todos são bons, e a missão deles é proteger a humanidade desses mutantes malignos. E adivinha quem já está planejando algo contra a humanidade, bem longe dali? Ele mesmo, Magneto. E ele já vai fazer uma demonstração de poder para a raça humana entender que tem que se curvar para o Homo Superior. O foguete mais poderoso do mundo será lançado, e então Magneto irá atravessar a incrível segurança do local e zombar da conquista deles. O Magneto usa energia magnética para atingir o foguete e faz ele cair. Os oficiais já consideram que aconteceu algum tipo de sabotagem. Mas como? É que o negócio fica doido mesmo, porque a arma na mão de um soldado começa a tremer e começa a atirar sozinha. E é então que o tanque de guerra também começa a se mexer sozinho, pronto para matar mais pessoas do que você jogando GTA. É então que letras aparecem no céu, como mágica. A mensagem é composta por partículas de ferro do próprio ar. Olha o nível de poder do Magneto. E lá está escrito: entreguem a base ou a tomarei à força. Magneto acha que não foi o suficiente e manda mais energia magnética num gerador para potencializar o estrago. Ele vai deixar os patéticos Homo sapiens indefesos. Magneto, a quilômetros de distância, começa a abrir compartimentos de mísseis. Faz um míssil cair no oceano, próximo a um navio. E mesmo com tudo isso, a ideia de se render nem passa na cabeça dos soldados. Mas antes que pudessem tomar algum tipo de providência, Magneto aparece, e um dos soldados grita: parado aí, cara, se procura uma festa fantasia, você veio no lugar errado. Magneto elogia a coragem do soldado, pena ele não ter força o bastante para sustentar essas palavras. Os caras já iam empacotar o Magneto, mas ele trava a arma de um e faz a outra pesar tanto que parece que tem chumbo. Ele começa a alterar as ondas magnéticas dele de positivas para negativas, repelindo qualquer coisa que se aproxime, e vai andando calmamente. Depois estreita as ondas magnéticas para prender os soldados. Quando ele chega no local, o comandante grita que ele tem 1 minuto. Mas então o Magneto diz que na verdade ele tem todo o tempo do mundo. Os soldados até atacam, mas se sentem presos numa espécie de rede. Rede essa que na verdade é o campo magnético do Magneto. E é então que o seu primeiro objetivo foi conquistado. Enquanto isso, a Jean Grey está colocando o seu uniforme. E a molecada já está lá só espiando. Ela comenta que quem fez o uniforme poderia dar aulas ao Christian Dior. Cara, cadê o Gambit pra falar esse nome em francês direito? Que foi um importante e muito famoso estilista. Os animais acabam sendo pegos pela Jean, mas eles são salvos pelo professor, que fala que eles têm 15 segundos para encontrar com ele e ele não vai aceitar desculpas. Quando chegam lá, ele avisa que o primeiro mutante maligno deu o seu primeiro passo no cabo de Cidadela, e essa vai ser a prova de fogo deles: ir até lá e deter o cara. Mano, ele já tá mandando a pivetada pra cima do Magneto. Eu não sei porque o Homem de Gelo tem que calçar as botinhas dele. Acho que o pé fica meio gelado ou escorregadio. Aqui vemos que o anjo usa uma cinta para poder esconder as asas, e então eles vão de Rolls Royce e depois de avião, mais rápido do que a velocidade do som, que é controlado pelo Xavier com a sua mente. Os soldados estão do lado de fora tentando entrar na base, e o Ciclope chega falando que faz parte dos X-Men, grupo que ninguém conhece ainda. E é então que os soldados não tem nada a perder e deixa a molecada fantasiada entrar em ação. É então que vemos a equipe finalmente em ação. Umas curiosidades é que tem uma adaptação dessa luta deles 5 contra o Magneto na animação Wolverine e os X-Men, como também em uma lembrança do Xavier na animação dos X-Men de 1990 e no X-Men Evolution, naquele episódio da Aranha. Vemos que os personagens protagonistas daquele episódio são exatamente os 5 originais, uma referência muito legal à equipe original. E tem um comentário legal do Homem de Gelo.
E por falar nele, o legal é que só a presença do Homem de Gelo já faz a temperatura do local descer. Jade empurra os soldados com telecinese, e a formação da primeira equipe dos X-Men entra em ação. Os 5 personagens só apareceram por enquanto no mesmo filme em X-Men O Confronto Final, mas eles não interagem entre si. O Scott usa a potência máxima dos seus poderes para tentar passar pelo campo de força, mas ele só pode manter isso por alguns segundos. Magneto sente o golpe na barreira, e isso deixa ele desestabilizado por alguns segundos, por causa do ataque surpresa. O Ciclope acaba desmaiando pelo uso do poder, e Magneto tá nem aí se são adolescentes mutantes, e manda mísseis com rastreadores de calor pra cima deles. O Anjo dá logo um Matrix no ar e tenta sair voando. É então que o Bob manda umas bolas de neve congelantes, que congelam os mísseis, mas um míssil ainda escapou. E então o Fera manda o Anjo vir na direção dele, e enquanto o Ferão rodopia, ele pega o míssil com os pés. E então a Jean afasta o míssil que detona longe de todo mundo. O treinamento do professor deu resultado. É então que o Anjo tenta pegar o Magneto sozinho, e toma um monte de ferro na cara, que impede ele de voar. Mas o Scott acorda e afasta toda essa merda com um disparo. É então que o Magneto fica escondidinho, e já manda um tanque de combustível pra cima da molecada. O Homem de Gelo tenta fazer um escudo, e então Magneto fica super feliz e vai andando devagarinho no inferno que ele mesmo causou, quando de repente o Scott tinha criado um túnel subterrâneo com as suas rajadas para salvar os seus amigos e conseguiu surpreender o Magneto pelas costas. Mas o Magneto não foi nocauteado e se mandou voando com o magnetismo e prendeu todo mundo num campo de força para tentar escapar. O pessoal até consegue passar por ele, mas já é tarde demais. É então que o general diz que eles fizeram isso em menos de 15 minutos. O treinamento do Xavier dando resultado. O general até agradece e diz que os soldados dele vão honrar o nome X-Men. Deixa eles começarem a saber que os caras são mutantes. É então que eles voltam pra casa, com o Xavier falando que os menores é zica mesmo. E esse é o final do primeiro capítulo dos X-Men. É interessante ver que eles ainda não estão poderosos, sabe? Tipo o Ciclope, quando usa potência máxima, isso acaba desgastando muito ele.